Glória a Deus. Estamos aqui nessa quinta-feira. Está dando um eco aí. Estamos aqui nessa quinta-feira novamente adorando o nome do Senhor. E eu estava hoje olhando na palavra do Senhor e comecei a ler o livro de Atos e deu saudade da igreja. Está com saudade da igreja reunida? O povo todo reunido, junto, adorando o nome do Senhor, amém? Então eu resolvi, passei por alguns versículos ali, eu quero compartilhar conosco nessa noite, mas vamos ter uma oração, amém? Você que está aqui, abra o seu coração para receber a palavra que vai ser ministrado, você que está ouvindo em casa, também que Deus te abençoe nessa noite, você possa entrar na história da igreja hoje e receber aquilo que Deus tem para você. Senhor, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar reunidos em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor esse tempo de oração, esse tempo de palavra, o tempo de adoração. Nós te damos graças, pedindo que o Senhor nos abençoe, abra o nosso entendimento, desperta dentro de nós a igreja do Senhor. Traz um avivamento no nosso coração. Nós oramos, abençoando aqueles que estão em casa, aqueles que estão presentes, te dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando a gente começa a ler a história a respeito da igreja do Senhor, né? A gente vê que, podemos dizer que a igreja nasceu e entrou em ação. Ela nasceu e não ficou parada. Ela já começou a caminhada, já começou a cumprir o Pentecostes. Nós vamos ver que o Pentecostes, aquele cumprimento da promessa tinha um propósito muito grande na vida da igreja. Então naqueles dias, após a ressurreição, né? Após a ressurreição, Jesus se encontrou com os discípulos. Isso aqui está no livro de Atos capítulo 1, nós vamos ficar só no livro de Atos hoje, amém? Atos capítulo 1, verso 4, Jesus encontrou com eles, conversando com eles ali, e comendo com eles, que ele ainda não tinha subido. Chega a certo momento, fala assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, né? Não se ausentassem da igreja, Jerusalém é a igreja, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Mas Jesus mencionou para eles a profeta de Joel, né? Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e os novos terão visões também. Então ele deu essa promessa para eles ali, falou, fica lá em Jerusalém, eu estou subindo, mas vocês vão para Jerusalém, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, 4 e 5. Então a gente vê que eles estavam ali com Jesus e receberam uma incumbência, ir para Jerusalém. Onde que era o lugar ali em Jerusalém? É o lugar de encontro deles. Era um cenáculo. E eles ficavam ali, diz que eles ficavam ali todos os dias, esperando a promessa, esperando a determinação que Jesus falou que ia acontecer. Então eles estavam ali querendo receber do Senhor naqueles dias. Mas só que a descida do Espírito Santo, ela não estava com um dia marcado. Não tinha hora. Foi de repente. O próprio texto fala, de repente veio do céu um som como de um vento, né? Mas eles estavam ali reunidos esperando. Eles foram para lá um dia, e ficavam outro dia, e permaneceram, irmãos. Uma coisa que a gente aprende aqui é a permanência. Quando Jesus fala para a gente esperar nele, vamos esperar, porque ele tarda, ele pode demorar, mas não falha. E a descida do Espírito Santo foi a mesma coisa. Eles ficaram um bom tempo lá esperando determinado dia, até que chegou no dia de Pentecostes, né? Então chegou o dia esperado, em Atos capítulo 2, verso 1, o dia esperado por eles, estavam lá no mesmo lugar, todos os dias no mesmo lugar, e estava na festa do Pentecostes.
E de repente, o inesperado chegou de repente. Ninguém estava esperando um vento, um sopro, a presença do Espírito Santo, né? Por isso que é bom, presta atenção, por isso que é bom a gente estar sempre ligado nos cultos, na igreja, nas reuniões, porque o inesperado de Deus acontece. Amém, queridos? O inesperado vem. Se a gente está esperando algo de Deus, pode esperar que o Senhor venha. Ele falou, Ele é fiel na sua promessa. E tem uma coisa, eles estavam ali reunidos, e diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos na onde? No mesmo lugar, vamos acrescentar, de sempre. Sempre no mesmo lugar. Isso aqui ainda não era a igreja, eram os discípulos reunidos, esperando a promessa do Pai, que Jesus havia lembrado de Joel, né? Então eles estavam lá no mesmo lugar. Agora, de repente, eles não esperavam, de repente, numa reunião, o que diz aqui? Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa foi a primeira experiência deles com o Espírito Santo. Foi um avivamento coletivo. Amém, gente? Coletivo, não foi individual para ninguém, não. Esse avivamento, eles tinham que estar juntos, no mesmo lugar. E de repente veio o som, veio o vento, né? um som de um vento. Então era a presença, é a promessa se cumprindo ali da vida deles. Aí de repente a gente vê que a igreja agora começou a tomar forma. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas diferentes. Jesus falou lá, vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então eles estavam ali, então ali ainda era um grupo de discípulos reunidos, mas agora estavam recebendo o que Jesus falou por eles em Atos 1:8. Aqui em Atos 1:8, olha o que Jesus disse para eles, a respeito desse mover. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então eles estavam ali naquele lugar, né? Estavam juntos, recebendo no mesmo Espírito, estavam em Jerusalém, sendo batizados com o Espírito Santo. Ali começou a nascer a igreja agora. Ali eles receberam o poder do Espírito Santo. E que experiência, você que já teve essa experiência, que experiência gostosa, quando o Espírito Santo vem e te envolve. Amém ou amém? Envolve. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui, alguns podem dizer, que saudade do Espírito Santo na minha vida. Que saudade. Esses dias que estamos vivendo, a igreja está barrada. As pessoas estão muitos confinados ainda, estão perdendo a oportunidade e não estão sabendo como buscar o mover do Espírito Santo até em casa. Preenche o tempo com muita coisa, com muita atividade para passar o tempo, mas esquece que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele só quer agir, irmãos. Ele quer fazer alguma coisa. Precisamos de dar liberdade para Ele fazer alguma coisa através de nós. Ele não faz alguma coisa, Ele vai fazer o sobrenatural. Está ligado aí, irmão? Você aí na sua casa, você está ouvindo? Ele quer fazer o sobrenatural. Mas ele precisa de ter liberdade para isto, e ele chegou naquele dia, inesperadamente na vida deles, mas eles estavam esperando. O gostoso é quando você está esperando algo, e esse algo vem, você não se decepciona. Eles ficaram vários dias,
esperando esse momento, que eles não sabiam como que seria. Você nunca sabe como que vai ser a atuação do Espírito Santo na sua vida. Você não sabe o que ele vai fazer. De repente ele te põe para plantar bananeira. De repente ele te põe, sabe, ajoelhado, chorando, louvando, adorando, cantando hinos. De repente ele te leva a uma posição, porque o seu coração quer o Espírito Santo. Aí ele nos leva a essa experiência gostosa, edificante, e que ao mesmo tempo libera em nós poder. O batismo do Espírito Santo, o forte dele não é o falar em línguas. Falar em línguas é um sinal do batismo do Espírito Santo. Mas Jesus disse que receberíamos com esse batismo o quê? Poder. Para testemunhar. Poder para falar de Jesus. Poder para fazer a obra. Poder para vencer as dificuldades e a tentação. Poder para abençoar vidas, elas serem curadas e abençoadas. Esse é o poder, essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então eles estavam ali, de repente veio o mover do Espírito Santo. Aí eles começaram e se envolveram, e aquilo repercutiu lá em Jerusalém, e muita coisa aconteceu naquele dia. Muitos ficaram assustados, achando que eles estavam até embriagados. Mas era o Espírito Santo agindo agora na vida da igreja. A igreja estava nascendo naquele dia, no Pentecostes, nascendo para conquistar vidas, para conquistar nações. Samaria, Judéia e confins da terra. É isso que Jesus falou ali com eles, no batismo do Espírito Santo. Então ali eles começaram no fogo, no calor do Senhor. E se você observar em Atos capítulo 2, verso 42, depois que Pedro se levantou, porque esse mover do Espírito Santo trouxe muita gente curiosa. Quando se fala em Espírito Santo, quem não conhece, quem não viu, quem não sentiu o mover do Espírito Santo, fica curioso. E essa curiosidade, às vezes, vai no extremo. Curiosidade, quando começa a perceber, ainda começa a julgar e criticar o que está acontecendo. Mas eles receberam aquilo ali, e aquilo ali moveu neles de tal maneira que muita gente foi para lá. Se você ler um capítulo, você vai ver o livro capítulo 2 de Atos. Muitas pessoas foram para lá. E naquela situação a coisa estava ficando meio esquisita, porque já estavam falando que eu estava embriagado e tudo mais. Pedro não aguentou e Pedro levantou no poder do Espírito Santo. E ele começa a falar de Jesus. Começa a anunciar Jesus naquele lugar. Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus numa palavra de Pedro naquele dia. Então a igreja já nasceu, vamos dizer, com 3.000 pessoas num só dia. Isso é obra do Espírito Santo. Agora imagine esse poder do Espírito Santo sendo atuante na vida de cada um de nós nesses dias. Porque esse mover do Espírito Santo, esse avivamento, ele foi coletivo, porque eles estavam juntos, mas depois isso se tornou individual, e Deus providenciou que fosse individual, Deus permitiu, porque naquele mover gostoso, em Atos 2:42, diz assim, como que eles estavam vivendo agora. Olha o relacionamento desses irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, cada pessoa que aceitou Jesus havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, estavam juntos, tomavam diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É a igreja em ação, irmãos. Amém? Preste atenção.
o Espírito Santo estava levando a igreja a ter comunhão. Eles estavam juntos, compartilhavam, passavam dias juntos, mas aquilo estava gostoso demais. Já viu quando a situação está boa e a gente não quer que acabe? Nossa, está bom demais, isso vai continuar assim muito tempo. De repente, do mesmo jeito que veio um vendaval e gerou aquele mover, veio agora uma pandemia de perseguição. Estava tudo bem, todos juntos, tinham tudo em comum, ali os apóstolos, não sabe, estava bom demais para ser verdade, não pode dizer. Mas de repente começou a perseguição, que com aquele mover do Espírito Santo, o avivamento coletivo agora ele se tornou individual na vida de cada um, e à medida que eles saíam, eles falavam de Jesus. Estevão foi pregar Jesus, e naquela situação toda, Estevão foi acusado, levantaram falsa testemunha, acusaram, mataram Estevão, o primeiro mártir da igreja, por causa de Jesus. Sabe, irmãos, por que Estevão morreu? Porque não ficou calado. Ele falou de Jesus. Eles questionaram, pois ele continuou falando. Ele mostrou para eles o erro, tudo que estava errado na vida deles. E ele foi apedrejado até a morte. Aí começou a perseguição. Então a gente vê essa parte aí, que está aqui no livro de Atos, no capítulo 8. Olha que estava tudo tão bem naqueles dias, a igreja caminhando, mas de repente, depois da morte de Estevão, Saulo continuava ainda contra a igreja naqueles dias. O capítulo 8, verso 1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Passando para o verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra do Senhor. Os que foram dispersos não foram para suas casas esconder por causa da pandemia, da perseguição, mas eles foram dispersos. Eles não podiam mais ficar em Jerusalém. Jerusalém está perigo agora ficar em Jerusalém, perseguição está grande. Aí eles saíram para as regiões, para pregar a palavra do Senhor. Então agora, cada um começou a experimentar a ação do Espírito Santo na vida dele, individualmente. E aqui é mencionado o caso de Filipe. Filipe, no verso 8:4, Filipe desceu para a cidade de Samaria e anunciava-lhes a Jesus. Filipe estava sozinho em Samaria, falando de Jesus, pregando Jesus. E de repente, ele pregando, ele falando, os sinais começaram a acontecer através de Filipe. Filipe descendo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Por que eles atendiam? Porque era o Espírito Santo que estava falando através de Filipe. Filipe estava experimentando um avivamento individual agora. Ele e o Senhor em Samaria, e os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele foi para Samaria, e Jesus falou lá atrás: ireis por toda a Judeia, Samaria e confins da terra, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou, e Filipe foi para Samaria, e ele chegando em Samaria, começou a anunciar Jesus, e as pessoas pararam para ouvir, porque Filipe estava cheio do Espírito Santo. Fala assim: Senhor, fala com fé, Senhor, eu preciso desse avivamento individual na minha vida. O agir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está atuando em nossa vida, irmãos, acabou a vergonha de falar de Jesus.
pessoa tem coragem de testemunhar, porque Jesus falou lá, recebereis poder quando o Espírito Santo vier, e sereis minhas testemunhas. Então, o propósito, um dos propósitos principais do Espírito Santo vir na nossa vida, é nos dar poder para pregar, para testemunhar, para orar, para liberar cura, libertação, e assim vai. Amém, queridos? Então a gente vê que a igreja, ela começou assim, avivada, e no avivamento que ela estava, mas estava tão bom demais, mas teve que separar por causa da perseguição, e eles começaram a esparramar o evangelho, não ficaram calados. O que está acontecendo nesses dias, irmãos, é que os irmãos foram obrigados a sair da igreja e ir para casa. Não é isso que aconteceu nesses dias que nós estamos vivendo? A pandemia nos tirou da igreja, do ajuntamento, do coletivo, e mandou cada um para sua casa. Então está cada um em casa. O que aconteceu agora? Não se prega a palavra mais, individualmente? Não tem conversão? Não tem mais batismos? Está ligado aí, irmãos? Não está tendo pessoas convertidas? Não está tendo pregação? Não está tendo conversão? Consequentemente, não tem batismo, porque não converteram, não aceitaram Jesus. O momento hoje, as pessoas estão em casa, mas a palavra do Senhor é: ide para Jerusalém, permanecei lá em Jerusalém. Então, o que eu quero dizer nessa noite, a igreja precisa de estar em ação, começar a agir de novo. Amém? A pandemia, aquela crise, aquele medo, aquele terror, ele está lá fora, mas o Senhor está conosco. Nós não vamos sair por aí meter na cara onde tem vírus, não é isso que eu estou falando, mas nós podemos, através da nossa vida, testemunhar Jesus onde você estiver, e deixar o Espírito Santo te usar no sobrenatural de Deus nesses dias. Então a igreja em ação é isso aí, é uma igreja avivada. Abacuque falou: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, do tempo, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Mas nós não podemos, sabe, irmãos, aceitar uma paradeira dessa, não podemos aceitar um distanciamento, não podemos achar que nós vamos ficar só em casa agora e não vão sair mais, enquanto não passar a pandemia, a perseguição. É como se tivesse uma perseguição. Enquanto não passar essa perseguição, eu vou ficar cabrunhado na minha casa. Presta atenção, você pode ir em qualquer lugar, é só você se precaver. E na igreja, eu acho que é um dos últimos lugares que você vai pegar coronavírus, porque eu creio no poder do Espírito Santo na vida da igreja. Eu vou no supermercado, você vai, a gente faz compra, a gente envolve com pessoas, faz tudo, mas quando se fala de ir na igreja, não pode. Não vou não, porque eu vou pegar coronavírus. Olha, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará na sua vida. Mas vamos ser uma igreja viva e atuante novamente, despertar para fazer a obra do Senhor. Amém, queridos? O gostoso da reunião é a comunhão, é a alegria de estar junto, e nós precisamos lembrar disso. A alegria de estar junto é muito maior do que a gente estar isolado no nosso cantinho. Vem à igreja, nem que seja para você ver os irmãos e dar um tchau de longe, mas venha. Jesus disse para eles: ide para Jerusalém e permanecei lá, até que sejais revestidos do alto de poder. Nós estamos precisando de voltar a entrar por esse caminho do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Não ficar vendo o que os homens falam, mas crer no sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Você tenha uma noite abençoada. E que o Espírito Santo desperte você no seu coração, para que você possa entender, cada vez que você lê a palavra, o agir dele na sua vida. Nós somos vasos de barro,
como diz Paulo, mas carregamos um tesouro dentro de nós. É o Espírito Santo, é o Senhor dentro de nós. Amém? Por isso que tem aquele cântico, valorize o que você tem. Você é um ser, mas você é alguém especial para Deus. Tem o Espírito Santo, Ele se move em você. Deixa Ele te usar. Seja no Zap, na mensagem. Aproveita o Zap e evangeliza as pessoas pelo Zap, pelas mensagens. Manda mensagem, evangelizando pessoas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos orar nessa noite. Precisamos caminhar no poder do Espírito Santo. Precisamos despertar para o mover do Espírito Santo na nossa vida. A igreja não pode parar. As vidas estão sendo ceifadas, mas o Senhor não quer que ninguém pereça. Obrigado, Pai, pela história da igreja do Senhor. No dia que ela começou, naquele avivamento, naquele mover, no dia da festa de Pentecostes, ao findar as festas de Pentecostes, o Senhor soprou o vento do Espírito naquele lugar. Deus continua, nesses dias, soprando o vento do Espírito Santo na vida da tua igreja, despertando cada coração e encorajando cada um, Senhor, a permanecer no Senhor, a reconhecer que é pecador, a reconhecer que precisamos do teu perdão e da tua misericórdia a cada dia. Nos abençoa nessa noite, como igreja, como família, como povo do Senhor. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa entrar em cada coração nessa noite, possa fazer morada, possa fazer a diferença, para que o Senhor tenha liberdade de nos usar segundo a tua vontade. Abençoa essa noite, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso governo, abençoa o nosso presidente, as autoridades, o nosso prefeito, os governantes, abençoa, para que haja paz, ó Deus, aqui na nossa cidade e no nosso país. Cura esse país, tira, Senhor, esse vírus, essa bactéria, que tem ceifado muitas vidas, Senhor, mas sopra o vento do Senhor e afasta tudo isso. Nós oramos pedindo a tua bênção, pedindo a tua paz e a tua presença na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Nós oramos te dando graças em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a nossa família, com todo o povo do Senhor, desde agora até a volta do Rei Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Domingo estaremos aqui novamente às 18 horas, em nome de Jesus. Amém.